Aqui quem fala é o Vinícius Oliveira, da LC Sistemas. E essa videoaula aqui é para mostrar para você como você vai configurar e preparar o ambiente do SNGPC, o Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, ok? Então, você farmacêutico que trabalha nesse segmento vai poder enviar suas receitas e movimentações através desse módulo, tá? Primeiramente, antes de iniciar o procedimento, você vai no menu Pharma, SNGPC, Configuração. Aqui você vai configurar os dados do responsável técnico, você vai colocar seu nome, o número do seu CRF e a UF do CRF, tá? Aqui em Login você vai ter que colocar todos os seus dados também. Lembrando que você, farmacêutico, tem que ter já credenciado, vinculado à sua farmácia, no local que você trabalha, ou drogaria, os dados para fazer o login no sistema da Anvisa, tá bom? Então aqui você vai colocar a opção produção, mas eu vou trabalhar aqui em homologação, tá? O seu CPF, o seu e-mail e a senha na qual você usa para entrar lá no portal da Anvisa. Você vai clicar em validar e vai dar uma mensagem verde, né? Quando aparecer a mensagem verde, você vai clicar em salvar, ok? Essa aqui é uma opção na qual, quando está ativada, ela vai fazer validações internas de movimentação. Então, se por acaso a Anvisa estiver fora do ar ou instabilidade acontecendo, você vai validar interno para depois comunicar para a Anvisa, tá bom? Vamos salvar aqui as opções e agora nós vamos em Pharma Gerenciador. Essa aqui é a tela onde você vai fazer os inventários e as movimentações dos seus medicamentos controlados, tá? Aqui você tem um filtro no qual você pode aplicar e está fazendo a pesquisa das suas movimentações aí, ok? Aqui tem um filtro onde você vai poder colocar o período, data inicial e final, para você clicar na lupa e encontrar aí os seus registros, tá? Aqui você vai ter listado o seu inventário e a sua movimentação. O que é um inventário? O inventário, basicamente, é quando você vai iniciar os trabalhos com o SNGPC e você já tem no seu estoque medicamentos controlados, antimicrobianos e produtos semelhantes. Basicamente, é o estoque atual da farmácia. Esse é o seu inventário desses produtos, ok? As movimentações são registros nos quais você encaminha para a Anvisa, de forma que você passa para a Anvisa as vendas, as transferências entre farmácias, as entradas de produtos desses que pertencem a esse tipo de controle. Basicamente, você vai estar prestando informações para a Anvisa desses produtos que estão no seu estabelecimento, tá? Quando você abrir pela primeira vez essa tela, ela vai vir dessa maneira. Vou maximizar aqui e, basicamente, para você iniciar os trabalhos, você vai clicar em Novo Inventário, tá bom? Você vai colocar a data do dia que você está fazendo esse inventário, então, geralmente no seu dia atual. Eu vou colocar aqui uma data para a gente iniciar. Você vai clicar em medicamentos e vai lançar aqui os seus medicamentos controlados, tá? Clique na lupa e pesquise o seu medicamento. Eu vou pesquisar aqui uma amoxicilina, tá? Por exemplo, vou pegar essa aqui. Essa amoxicilina, ela já vai me trazer essas informações preenchidas aqui. Classe terapêutica, unidade de medida e o código do RMS. Cada medicamento possui o seu código lá no Ministério da Saúde, ok? Esses dados já vieram preenchidos porque no meu cadastro de produto, eles já foram informados. Então, se você quiser adiantar os trabalhos com esses medicamentos, você pode ir aqui no cadastro de produtos, por exemplo, e na aba Medicamentos você já deixar preenchido aqui o RMS, a classe terapêutica, unidade de medida e também tem duas outras opções que você pode informar, que se o medicamento é de uso prolongado e a qual tipo de receita ele é passado, né? É um medicamento que ele pertence a receitas brancas, amarelas e também tem a classe das nomenclaturas aí de cada receita, C1, C2, A1, A2 e por aí vai, tá? Voltando aqui na tela de inventário do SNGPC, eu vou lançar o meu medicamento, ok? E basicamente você vai lançar aqui todos os medicamentos controlados, antimicrobianos, tarja preta, ou seja, de controle especial na sua farmácia. Você vai informar aqui o saldo e o lote no qual ele pertence. Eu vou colocar aqui um lote fictício.
A recomendação é você usar sempre letras maiúsculas no lote por questão de organização. Clique em salvar e aí você pode continuar lançando mais produtos, tá? E aí você vai fazer isso com todos os produtos controlados da sua farmácia aí, do seu estabelecimento, tá bom? Vou lançar só mais um aqui e pronto, ok? O meu inventário vai ter aqui apenas 3 produtos, tá? Eu vou clicar aqui em salvar e vou selecionar ele. Agora eu preciso mandar esse inventário para a Anvisa. Quando eu seleciono ele, eu vou na opção transmitir e clicar em aceitar. O que vai acontecer aqui? Você vai estar enviando para a Anvisa dizendo basicamente: Anvisa, eu tenho todos esses produtos no meu estoque. A Anvisa, quando der um ok, ela irá surgir aqui uma mensagem verde dizendo que foi aceito e validado, ok? Detalhe, aqui você tem 2 opções, que é a validada e aceito, ok? Às vezes, quando você manda uma informação para a Anvisa, ele valida, ok. Mas se eles encontrarem algo incorreto no seu produto, um medicamento com RMS errado, ou um produto que basicamente não condiz ao SNGPC, não era para estar lá, eles não vão aceitar. E vai aparecer aqui como aceito não. Voltando aqui na opção de detalhar o seu inventário, você tem outras opções, que é de detalhar o produto, se você quiser editar algo, e excluir aquele registro, tá? Vou clicar aqui em salvar novamente. E vamos agora iniciar o entendimento das movimentações, que é o que vem após o inventário aceito, tá? Voltando aqui na tela do SNGPC, com todos os meus movimentos em tela, eu vou detalhar um para você. Mas se você fosse criar um novo movimento, você iria em novo movimento, ok? Porém, eu vou detalhar um já feito. Detalhando aqui esse meu movimento, você vê que eu tenho uma data de período e fim. Os movimentos da Anvisa, eles são informados por data. Então, por exemplo, se você, farmacêutico, iniciou o seu inventário no dia 1 desse mês aqui, que é o que você está vendo, os meus movimentos vão ter que ser a partir do dia 2 e até no prazo máximo de data final de 7 dias. Ok? A Anvisa não aceita movimentos maiores que 7 dias. Então, quando você for colocar a data aqui, ela tem que ter da data de início até a final um prazo máximo de 7 dias. Você pode fazer movimentos de 3 em 3 dias, 4 em 4 dias, mas o máximo é de 7 dias, tá? Aqui você vai listar as entradas dos medicamentos controlados que entram na sua farmácia dentro desse período aqui, tá? Então, como você lança isso? Você vai clicar aqui na opção Entradas e vai informar o número da nota fiscal. Aqui você vai colocar a data da nota fiscal, que tem que estar dentro daquele período que você viu anteriormente. Vou dizer que essa nota é do dia 5/8, dentro do meu período que eu informei. Aqui você vai entrar com o CNPJ de origem e o de destino, ou seja, o CNPJ do seu fornecedor e o do destino daquele medicamento, tá? Vou colocar aqui um CNPJ fictício, mesmo sendo iguais, e vou salvar. Agora já vai abrir a tela e eu vou lançar o meu medicamento, tá? Vou fazer aqui o lançamento dele. Esse medicamento, por exemplo, ele nunca teve na minha farmácia. Vamos dizer que ele é novo. Então, por isso que não está preenchido aqui os dados dele, dados esses que eu mostrei para você anteriormente, que já dá para colocar no cadastro do produto, tá? Detalhe, se for um medicamento que você já possui na loja e você lançou aqui, ele vai trazer esses dados automaticamente. E você vai entrar com o lote e a quantidade do lote que ele está entrando, ok? Lancei aqui o medicamento. Os medicamentos, quando você clica na movimentação de entrada, eles vão aparecer aqui. E aqui ficam todos os medicamentos vinculados a essa movimentação de entrada, ok? Você pode sim ter mais de uma entrada. Então, provavelmente, num período de 7 dias, você recebeu mais de uma entrada de mercadoria de fornecedores diferentes. Nesse caso, você tem essa entrada desse fornecedor desse CNPJ aqui, mas você vai criar uma outra, colocar os dados da entrada, ok, do outro fornecedor.
E assim sucessivamente você vai lançando as entradas e posteriormente os medicamentos dessas entradas, tá? Como você já está visualizando, você pode detalhar a entrada ou excluir ela. A mesma coisa com os produtos, tá? Aqui na parte de vendas você vai lançar as receitas. Então, quando você faz vendas de medicamentos controlados para os clientes, você recebe uma receita ali que é a via da farmácia. Então, você vai lançar aqui. Antes de lançar a venda, você vai cadastrar o paciente, o prescritor e o comprador, colocando os dados dele aqui e salvando, tá? Se você já tiver dados de clientes aqui, vai mostrar para você em tela, beleza? Aqui eu vou lançar uma venda, então eu vou colocar o tipo de receituário, receita branca e o número da notificação, ok? Isso são dados da receita. A data da prescrição, lembrando que algumas receitas pode ser um prazo antes da data da venda. Lembrando, essa movimentação que eu estou fazendo tem um período de 7 dias, né? Que eu coloquei aqui, do dia 1/8 até o dia 7/8. Só que tem receitas que elas podem ter sido prescritas em um período anterior. Então ela pode muito bem ter sido prescrita no dia 25 do mês 7, por exemplo. Mas a venda dela tem que ter sido no dia referente ao período dessa movimentação, tá? O uso do medicamento você vai colocar se é humano ou veterinário. E aqui você vai clicar na lupa e encontrar o seu prescritor, ok? O comprador da receita você vai informar aqui. E o paciente, né, a pessoa que vai utilizar a receita. Clica em salvar e vai pedir agora o medicamento daquela receita na qual você está lançando, ok? Vai ficar tudo aqui. Os medicamentos que você for lançando aí, ok? Vou lançar aqui um medicamento que já está registrado na minha base e pronto. Vou colocar as informações aqui que estão faltando. Aqui no meu sistema ele não encontrou o medicamento com o lote já preenchido, ok? Mas quando você tiver feito entradas de medicamento através de movimentação ou propriamente o inventário, vai aparecer aqui o lote do medicamento para você escolher e a quantidade disponível. Você só vai colocar a quantidade vendida aqui estiver disponível aqui dentro, tá? Clicando em salvar, o medicamento vai para a listagem aqui embaixo, tá bom? Aqui na parte de perdas, você vai lançar os medicamentos que são perdidos na farmácia por motivos de vencimento, furto, danificação, entre outros, tá? Então você vai preencher aqui todos os dados que aparecerem dos seus medicamentos e fazer ali o preenchimento dele, ok? Lembrando que o lote e vencimento aparece aqui quando você faz movimentações de entrada ou propriamente o inventário para a Anvisa, tá? Você vai informar aqui a data da perda desse medicamento, essa data tem que estar dentro do período geral da movimentação, tá? Então, basicamente é isso. Aqui em transferências, você vai ter uma tela onde você pode ter muito bem. Por exemplo, se você tem 2 farmácias, certo? Você pode transferir medicamentos controlados de uma loja para outra. Só que esses medicamentos, além da nota fiscal que você emite, você tem que também transmitir na movimentação aqui para a Anvisa. Para a Anvisa ficar ciente que esses medicamentos saíram de uma loja e foram para outra. Então você vai lançar esses dados aqui em tela, especificando a transferência e vai salvar. Em seguida você vai clicar em medicamentos e vai lançar também os medicamentos aqui para a movimentação ficar toda preenchida, ok? Vai aparecer aqui o lote de vencimento, a quantidade disponível para essa operação e você vai informar aqui a quantidade que você deseja transferir para outra loja, tá? Na tela de retorno você vai receber os retornos da Anvisa. Se porventura, por exemplo, você lançou um medicamento, porém o RMS dele estava incorreto, a Anvisa vai lhe dar um retorno aqui dizendo: detectamos um medicamento na qual o seu RMS não foi encontrado na base de dados da Anvisa, faça a correção dele. São mensagens semelhantes a essas dizendo para o operador, o farmacêutico, o responsável técnico fazer a correção do medicamento. Então, por exemplo, se eu errei um medicamento na tela de venda, eu iria clicar no meu medicamento, detalhar aqui e editar o RMS para poder corrigir, ok?
E a mesma coisa em perdas ou transferências, tá bom? Agora eu vou clicar aqui em salvar. Quando eu clico em salvar, a minha movimentação fica aqui na tela, mostrando a data de início e fim, ok? E eu vou transmitir isso para a Anvisa. Novamente eu vou clicar em transmitir e aceitar e aguardar o retorno, ok? Às vezes uma movimentação ela demora algumas horinhas aí para estar fazendo a validação e ser aceita pela Anvisa, tá? Quando a movimentação recebe um código de hash como esse, significa que ela está totalmente aceita ou validada. Às vezes também, mesmo quando só validada, mas não aceita, ela dá um código de hash aqui, tá? E assim sucessivamente, se você fosse fazer uma movimentação, a partir do dia 8, você iria lançar aqui, novo movimento, 8/8, por exemplo, né, que é a nossa data, e depois informar a data posterior, que seria ali basicamente um dia 15/8, né, por exemplo. E aí você vai informando periodicamente tudo que acontece com os medicamentos controlados da sua loja. É assim que você, farmacêutico, vai transmitir as suas receitas para a Anvisa, ok? Aqui você tem o botão de consultar. Se você tiver um movimento que ele não está aceito, por exemplo, você pode forçar uma comunicação com o servidor da Anvisa e que no caso é a consulta. Você clica em consultar e aceitar. E aí, nesse caso, o sistema vai fazer uma comunicação com a Anvisa, consultar se está aceito e mostrar aqui para você, tá bom? Aqui você vai ter um botão de informações dos arquivos, né? Se caso você quiser fazer uma validação interna. Às vezes acontece do sistema não conseguir uma informação da Anvisa. Então você pode entrar no site do SNGPC, por exemplo, fazer o login e ir na aba de movimentações. Assim você vai poder de maneira manual informar os dados aqui, ok? Isso é uma coisa bem diferenciada que dificilmente ocorre. Você pode excluir a sua movimentação, ok? Fazer a transmissão. Você pode também cadastrar diretamente um paciente, um prescritor ou um comprador daquela receita, tá? E também você pode finalizar o seu inventário. O que é quando você finaliza o inventário? Vamos supor que a farmácia entrou num momento de conflito, ela meio que se desorganizou no estoque. Então você pode encerrar esse inventário e iniciar um novo por questão de organização da farmácia. Ou seja, também quando a farmácia vai trocar de responsável técnico, né? Trocar de farmacêutico. Aquele farmacêutico tem que encerrar o inventário, informar o motivo e aceitar. Automaticamente tudo que tinha aqui vai ser removido e o novo farmacêutico que irá assumir a responsabilidade do estabelecimento vai ter que vir aqui e criar um novo inventário, tá bom? O sistema também tem relatórios no qual você consegue ter informações desses medicamentos, tá? Por exemplo, o inventário atual, você consegue ver aqui o inventário completo dos medicamentos, né? Desde o início até o fim, você vai conseguir ver a listagem deles. Você tem aqui também um relatório que vai te dar o histórico do produto, desde a entrada dele até quaisquer tipo de movimentações, e você pode escolher aqui o seu produto, tá? Status de transmissão, você vai ter aqui todos os status de transmissão dos movimentos e inventários do seu sistema. Então aqui você vai ter o seu relatório nesse layout, tá? Que mostra aí os dados de transmissão das suas receitas, tá? Aqui vai mostrar todas as informações referentes ao seu inventário ou as movimentações, tá bom? Logo abaixo você vai ter o BMPO, e é um relatório importante para o farmacêutico estar cumprindo as obrigações da vigilância sanitária. O BMPO é o relatório de balanço de medicamentos e produtos psicoativos, ok? Então, aqui, esse relatório você vai ter os produtos específicos dessas receitas. Lembrando que no começo do vídeo eu lhe informei que no cadastro de produto, você informa em cada produto esse tipo de dado aqui, em relação a qual tipo de receita é que ele pertence, tá? Você vai colocar aqui o seu tipo de notificação e o período que você deseja visualizar. Nesse relatório aqui abaixo, você vai ter o RMNR, ou geralmente conhecido RMNRA, que no caso, popularmente conhecido como a Relação Mensal de Notificação de Receitas A. Então,
Aqui é um relatório específico que a vigilância também acaba pedindo em certos períodos de medicamentos das receitas A, propriamente falando, mas também tem disponível aqui das receitas B e C, tá bom? É muito importante você, farmacêutico ou a pessoa que for trabalhar com esse segmento, estar altamente organizado com as receitas. Tenha cuidado para não errar nas datas que você coloca. Por exemplo, se você criar uma movimentação com uma data que não for posterior a essa, a Anvisa vai rejeitar sua movimentação. Até mesmo se você criar uma movimentação com a data posterior a essa, não sendo a data sequencial, por exemplo, aqui foi no dia 13, mas se você criar um movimento iniciando do dia 15, pulando o dia 14, a Anvisa vai rejeitar. Então, muitos tipos de atenções você vai precisar ter quando se trabalha com esse tipo de solução aqui no LC Sistemas, tá? Bem, essa videoaula aqui foi para ensinar você como preparar o ambiente e trabalhar com o SNGPC no LC Sistemas, tá? Se esse vídeo foi útil para você, considere deixar um like e compartilhar para que sempre continuemos fazendo esses conteúdos. Obrigado!